crepúsculo lá na serra vai sumindo, o crente vai à sua casa para orar. Todos juntos já começam a clamar. Deus começa a derramar. Já começam a clamar. Em suas bênçãos, Deus começa a derramar. Então, crente. Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de estar falando com vocês mais uma vez, meu irmão, Pastor Carlos de Oliveira. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade que Deus tem nos dado, para que pudéssemos estar transmitindo a mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós vamos fazer uma oração e depois nós estaremos lendo a palavra de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem nos concedido, para que pudéssemos estar mais uma vez transmitindo a Tua mensagem. Pai Santo, peço a inspiração divina do Espírito Santo em minha vida. Fala com cada um de nós, nos dando o Teu conselho divino, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e meus irmãos, eu quero ler com vocês a palavra de Deus. E eu convido vocês para juntos lermos. E eu quero ler aqui em São Marcos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 11, e o versículo 12, que fala sobre a figueira seca. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém. E Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tende feito covil de ladrões. E os escribas e principais dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade, e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando, disse-lhes: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo que recebereis, e o tê-lo-eis. E quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém,
para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Meus amados irmãos, meus amigos, nós lemos aqui a respeito de um milagre que Jesus fez. Nesse milagre, Jesus não curou, Jesus não expulsou um demônio, não libertou. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele amaldiçoou uma figueira. Como foi que aconteceu? Nos conta o evangelista São Marcos diz que ele havia entrado em Jerusalém com a festa muito grande, uma entrada triunfal lá em Jerusalém, e no dia seguinte eles saíram de Betânia, e aí Jesus teve fome. Jesus caminhando, naturalmente, teve fome e ele viu de longe uma figueira que tinha folhas. Então Jesus Cristo, com fome, viram, tanto ele quanto seus discípulos, seus apóstolos, aquela figueira que tinha muitas folhas. Então foi ver se acharia alguma coisa, algum fruto, e chegando a ela não achou senão folhas. Quando Jesus chegou perto daquela figueira, procurando um fruto, ele não achou fruto, só tinha folhas, não tinha fruto nenhum. Mas muitas coisas, irmãos e amigos, Jesus fez para dar um exemplo para os seus apóstolos, para dar um ensinamento. Jesus falava muitas vezes por parábolas, por comparação, e queria que os seus discípulos entendessem com mais facilidade a mensagem que ele transmitia. Jesus vê aquela figueira, teve fome e começou a ir em direção àquela figueira. Estava bonita, cheia de folhas, bem acopada, mas quando chegou perto, não tinha figo, não tinha frutos. Por que não tinha frutos? A Bíblia diz que não era tempo de figos, era natural não ter frutos, era natural aquela figueira não ter fruto. Jesus sabia, claro que sabia, mas ele quis mostrar para os seus discípulos, mais uma vez, o seu poder, a autoridade que ele tinha. Quando ele viu que não tinha frutos, senão folhas, porque não era tempo de figos, então Jesus não estava ali enganado. Ele sabia que não era tempo de figos e naturalmente não iria encontrar. Mas o que Jesus aqui diz a palavra? Que Jesus olhou, né? Olhou para aquela figueira e disse para a figueira: nunca mais como alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Então Jesus procurou figos, procurou frutos, talvez comentou com seus discípulos antes de se aproximar, disse: olha, ali tem uma figueira, eu estou com fome, vou comer ali alguns frutos, alguns figos, para matar a fome, para nós continuarmos a nossa viagem. Porém, não era tempo de figos, Jesus sabia que não tinha. Mas ele estava ali para fazer uma demonstração para os seus apóstolos, para os seus discípulos, como ele fez muitas vezes, quando ele perguntou para aquele
aquele homem que estava endemoniado lá em Gadara, ele perguntou o nome daquele demônio: como você chama? Claro que Jesus sabia que ali tinha uma legião de demônios, mas os seus apóstolos, os seus discípulos não sabiam. Então, para que eles entendessem o que estava acontecendo na vida daquele homem, Jesus disse para ele: como é o seu nome? E eles dizem: olha, nós somos uma legião. Aí os discípulos entenderam que havia naquele corpo aproximadamente mais de 6.000 demônios, porque uma legião era isso. Então eles, se Jesus expulsasse aquele demônio, aquele rapaz ia ficar livre como ficou, mas eles não queriam saber o que estava acontecendo na vida daquele homem. Então muitas coisas Jesus fez, falando por parábola, demonstrando, conversando, para que os seus apóstolos entendessem o que estava acontecendo e para que eu e você possamos entender também as coisas de Deus. Quando Jesus diz, conversa com os seus discípulos, fala a respeito da figueira, bem ele sabia que não era tempo de ter figo, mas ele queria fazer ali uma demonstração para os seus apóstolos, os seus discípulos, e amaldiçoou aquela figueira, dizendo: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus falou de uma forma bem clara, talvez olhando para a figueira, procurando frutos, e os discípulos ouviram, prestaram bem atenção sobre aquilo. Agora, eles estavam indo para Jerusalém, e vieram a Jerusalém. E Jesus entrando no templo, quando Jesus entra no templo, ele vê lá muitas pessoas que estavam vendendo lá no templo, e a Bíblia diz que Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, essa prática ali no templo era até uma prática normal em uma parte do templo. Por quê? Porque no templo, no átrio exterior, fora do átrio do templo, ali podiam entrar aquelas pessoas que não eram judeus. E ali havia comerciantes, onde eles vendiam animais para fazer o sacrifício, e uma outra prática, havia cambista para trocar as moedas, porque não era qualquer moeda que era aceita no templo. Tinha que ser moedas que fosse aceita no templo como pagamento de impostos no templo, mas tinha que ser moedas, não aquelas que circular, era uma moeda especial que se aceitava no. E a Bíblia diz que ali aqueles cambistas estavam para trocar essas moedas. Porém, eles começaram então a não fazer mais simplesmente um trabalho para ajudar aqueles que iriam ali para adorar a Deus e para trocar as moedas ou até comprar os animais para fazer oferta. E começou uma concorrência. E ali eles começaram a encher de vendedores. E a Bíblia diz que Jesus Cristo, então, vendo que ali estava um verdadeiro comércio, enchendo aquele lugar, então Jesus chega naquele lugar e expulsa aquelas pessoas que estavam comprando no templo, derribou as mesas dos cambistas e a cadeira dos que vendiam os pombos. Então, irmãos, tem coisa que começa muito bem,
Mas depois vai tomando uma direção diferente e vai corrompendo tudo. E foi o que estava acontecendo. Uma coisa começou bem, de uma forma organizada, no lugar certo, agora estava tomando conta do templo todo. E a Bíblia diz que aí Jesus ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Aí já não era mais simplesmente pessoas bem intencionadas para vender aqueles animais, trocar aquelas moedas de uma forma normal e legítima. Agora eles começaram a fazer verdadeiro comércio dentro da casa de Deus. A Bíblia nos diz que depois já era tarde, quando Jesus saiu fora da cidade, estava indo embora. E a Bíblia nos diz que eles, passando novamente de manhã no outro dia, viram que a figueira tinha secado desde a raiz. Então eles passaram perto daquela figueira novamente. E aquela figueira tinha secado. Uma forma incrível, não é? Porque ia demorar para secar. Mas quando eles passaram no outro dia, e Jesus passou, porque ele quis passar ali, perto daquela figueira, então a Bíblia não diz, mas eu penso que Jesus até pode ter olhado para a figueira, pode ter parado perto, eu não sei. Mas os discípulos viram a figueira. Eles viram a figueira e a Bíblia diz que Pedro lembrou-se e disse: Mestre, ó, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. Então, Jesus Cristo estava passando para eles uma informação através de um ato. Que Jesus sabia que aquela figueira não ia ter frutos, mas ele estava usando aquilo para que os seus discípulos pudessem ver o seu poder, a sua autoridade. Eles ainda estavam aprendendo. E quando eles viram que a figueira secou, e a Bíblia diz que secou desde a raiz. Uma árvore, ela não seca de um dia para o outro, não é? Não é? De manhã pode até cortar, se deixar ali, se cortar o tronco e deixar em pé ali, não seca no outro dia. Mas aquela figueira, no outro dia secou-se desde a raiz. E isso foi que chamou a atenção dos discípulos, dos apóstolos, e Pedro. Ele prestou atenção, lembrou e disse: Mestre, olha a figueira que tu amaldiçoaste, ela secou. Eles ficaram admirados. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Jesus Cristo respondeu e disse: tenha fé em Deus. Vocês devem ter fé em Deus, acreditar no poder de Deus. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Irmãos, fé e dúvida. A fé de um lado, a dúvida do outro. Se tiver fé, Jesus disse, se eles tivessem fé, e para orar, tende fé em Deus, porque se vocês, qualquer um de vocês, poderá dizer até para o monte sair daquele lugar,
e lançar no mar, se não duvidar em seu coração. Crer e duvidar. Ter fé e duvidar. Como pode isso? É difícil, não é? A fé, às vezes a pessoa diz, puxa, eu quero ter fé. Eu já vi pregadores dizer, irmão, tenha fé. Está sem fé. Está sem fé, tenha fé. Aí eu fiquei pensando, como é que faz para ter fé? Vou falar para esse pregador, escuta, me ensina a ter fé. Como é que eu faço? Como eu adquiro fé? Eu compro por metro, por quilo, por dúzia. Como é ter fé? E o que é ter fé? E o que não é duvidar? Irmãos, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Num coração que tem fé, também pode ter dúvida. A pessoa pode ter fé e ter dúvida. E como pode vencer? É alguma coisa difícil, não é? Mas acontece que Jesus Cristo está falando de ter fé em Deus. Não duvidar de Deus. Você pode duvidar até da tua fé. Você pode até dizer assim, poxa, eu não tenho fé, minha fé está pequena, minha fé está fraca. Porque tem pessoas que acham que recebem bênção tendo fé na sua própria fé. Acha que vai receber por quê? Porque acha que se repetir muitas vezes, não, Deus vai me dar isso, Deus vai me dar isso. Outros ensinam. Se você receber uma oração, mesmo que você não foi curado, você tem que dizer, não, estou curado. Eu estou curado, pela fé estou curado. Mas não, irmãos. Se está curado, está curado. Se não está, não está. Isso não tem nada a ver com fé. Fé é quando você vai, pede uma oração e você crê. Eu creio que Jesus vai me curar. A pessoa ora. Passa um momento, não sei quanto, se sarou. Não, você não precisa dizer que sarou. Não sarei. Mas se você orar para mim, eu creio que Jesus vai me curar agora. Isso é ter fé em Jesus Cristo. Agora, muitas vezes as pessoas ficam lutando contra si porque eles querem se convencer, que convencer o seu coração, a sua mente, que tem fé. Eu quero ter fé. Quando Jesus disse é para não duvidar, é não duvidar de Deus. De Deus. O seu coração pode até dizer para você, você ora, mas o seu coração diz para você assim, ó, e você não vai receber. Isso é impossível. Mas você não tem que olhar para aquilo que está no teu pensamento. Você não tem que ficar baseando a bênção de Deus quando o teu próprio coração está dizendo que é impossível. Quando Jesus disse você não duvidar, é de Deus. Você pode dizer para você mesmo, eu não tenho condição, a minha fé é pequena para alcançar, mas Deus pode me dar. Meu Deus, o Senhor vai me dar a bênção, eu creio. Então você transfere tudo para Deus. Você não queira confiar na tua fé. Você tem que confiar em Deus. Você tem que confiar quando tudo diz que não vai dar certo. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Às vezes você está orando e o seu coração está dizendo, você não vai receber. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Às vezes eu vou orar, a situação está difícil. Dobro o joelho e começo a orar, meu Deus, me abençoa, me dá vitória. E lá no fundo do meu coração começa a dizer para mim, você não vai receber não, isso é impossível. Então eu tenho que falar para mim mesmo, não quero saber de nada, isso é impossível. Se você não está crendo, né, falando para mim mesmo, como se eu estivesse olhando para o espelho, mas eu não estou confiando em mim, nem no meu coração, nem na minha fé. Eu creio, Deus, que o Senhor vai me dar. É isso que Jesus está dizendo. Não duvidar de Deus.
Não duvidar de Deus. Porque vai chegar momento na sua vida, se já chegou, você está entendendo o que eu estou falando, que a tua oração, quando você estiver orando, teu coração vai estar dizendo para você que você não vai receber. Aí você não desanima, você para de olhar para dentro de você, para de achar que você vai ser impedido. Tira o seu olhar de você e olha direto para Deus. Deus, tudo diz que não vai dar. Até a minha fé está falhando. Meu coração está dizendo que não vai dar, mas eu creio no Senhor, eu não duvido do Senhor. Então Jesus disse, se não duvidar de Deus, é possível receber. Agora, Jesus disse isso, que tudo que pedir em oração, não é? Se você, vou repetir novamente, versículo 23, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em teu coração, não duvidar do poder de Deus, da força de Deus, da glória de Deus, tira seu pensamento, tira a sua fé, tira o seu coração, finta em Deus. Você vai dizer, Deus pode, então eu peço, então eu oro, então eu creio, Deus. Eu creio, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, tudo o que disseres será feito. Por isso vos digo, que tudo que pedirdes orando, crede que recebereis e tê-lo-eis. Você crê que vai receber. Crê em Deus. Agora Jesus disse assim, quando você estiver orando, quando estiveres orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, você deve perdoar, para que vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui, Jesus está falando de você para você. Jesus não está falando de você para aquela pessoa em que te ofendeu. Jesus não está falando de você para a pessoa, Jesus está falando de você para você mesmo. Você tem que perdoar o teu coração, mesmo que aquela pessoa não te pediu perdão. Isso é a pessoa com Deus, com você também. Mas aqui Deus está falando de você para você. Então você tem que, no teu coração, perdoar aquela pessoa que te ofendeu. Não importa o que seja, você limpar o teu coração, porque isso pode impedir as bênçãos. Aí você pode falar, pastor, mas eu não consigo. Ora, mas isso não é fácil. Quantas vezes eu também não consigo? Quando a pessoa ofende, maltrata, parece que fica uma coisa enfiada no coração. Mas Jesus disse que tem que tirar isso, porque isso impede as bênçãos, é de você para você. Então, é hora de você entrar em contato contigo mesmo e com Deus. Falar com Deus, falar com Jesus Cristo. Senhor, eu não quero ficar magoado. Eu não quero ficar magoado, eu não quero ficar com raiva. Tira isso do meu coração. Mesmo que essa pessoa não me pediu perdão, mas eu quero que o meu coração seja aberto, libere esse perdão para mim mesmo. Eu quero que eu perdoo essa pessoa. E quando você perdoar essa pessoa para você mesmo, você tem um alívio. Você está liberto, você está liberta.
Você tem toda a bênção de Deus para você. Isso não pode ficar no nosso coração. E você não pode depender de outra pessoa. Se a pessoa nunca quer te pedir perdão, você não pode depender dessa pessoa para você limpar o teu coração. Se a pessoa quer pedir, peça. É problema dessa pessoa com Deus. É problema dessa pessoa com a sua própria consciência. Mas você que sentiu, foi atingido, está lá marcado dentro de você. Então você tem que pedir para Deus tirar. Você tem que pedir para Jesus limpar isso. Então é uma luta de você com você. Quando você limpar isso, que você não tiver mais isso dentro do seu coração, você vai sentir uma alegria muito grande, porque isso já não te atinge mais. E é isso que Jesus disse. Nós não podemos guardar essas mágoas, essas raivas. Nós não podemos. Tem coisas que é difícil de tirar dentro de nós. Mas é aí que entra a operação de Deus, a operação do Espírito Santo, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente entra em contato e fala, Senhor, eu quero perdoar, eu não estou conseguindo, mas eu quero. Aí sim, aí ele vai te dar liberdade, aí ele vai te abençoar, porque você decidiu que quer perdoar dentro de você. Ninguém pode tirar o que está dentro de você, ninguém. A pessoa pode chegar perto de você, te dar um abraço, e ainda aquilo está dentro de você. Mas quando você decide que não quer mais carregar aquele fardo, você entra em contato consigo mesmo e vai diante de Deus. Senhor, eu quero que isso saia do meu coração. E entra em oração diante de Deus e Deus se libera. Então as nossas orações muitas vezes podem ser impedidas. Por quê? Porque Jesus disse que se nós não perdoarmos, também Deus que está no céu não perdoa nossas ofensas. Irmãos, é gostoso ser livre. É maravilhoso a gente ser livre. Olhar para dentro da gente e ver o que está dentro de nós. Ninguém vê, mas você sabe o que está dentro de você. E quando você sabe que está livre, você não precisa falar para ninguém. É você com você mesmo. É o grande milagre. Isso é o chamado liberar perdão. Liberar perdão é isso. É você liberar perdão para você mesmo. Perdoar a pessoa para você mesmo. Isso é muito importante, porque isso traz paz para a nossa alma, nos dá graça para nós orarmos e nos dá força, porque o Espírito Santo encontra lugar aberto no nosso coração. Irmãos, então Deus, Jesus Cristo, na sua sabedoria gloriosa, ele falava por parábolas, mas muitas vezes ele provocava situações para ficar gravado na mente dos seus apóstolos, dos seus discípulos, para eles nunca mais esquecerem. Vocês acham que aqueles que viram Jesus tirar aqueles 2.000 demônios aproximadamente, porque tinha uma legião a 6.000, mas lembra quantos porcos tinham lá que pulou no desempenhadeiro? Quase 2.000. Entrou, então praticamente 2 ou 3 demônios em cada porco daquele. Eles ficaram tudo louco, igual aquele rapaz ficava antes. Ficaram tudo louco, pularam no despenhadeiro, morreram tudo. Os discípulos nunca mais esqueceram que aquele rapaz tinha 6.000 demônios no corpo, nunca mais esqueceram. E Jesus perguntou o nome daquele demônio exatamente para que eles entendessem a obra de Deus. Quando Jesus também chega diante dessa figueira e procura frutos, não é que Jesus não sabia, não era tempo de ter frutos. Jesus sabia, mas Jesus estava criando uma situação para eles entenderem a autoridade de Jesus e o poder da fé daqueles que creem em Deus. Isso é muito importante. Jesus Cristo, ele vai nos ensinando
cada dia nós aprendemos com o Senhor. Que o Espírito de Deus possa, cada dia, abrir nossos olhos, nosso entendimento, para que nós possamos ser cheios da graça do Senhor. Eu quero orar com você. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, Deus Santo e Eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, aplica a tua fé no nosso coração. Sim, a fé que o Senhor cria, e que nós possamos, Pai, ter uma confiança nova e renovada, e nunca duvidar, meu Pai, do teu santo poder em qualquer situação. Mesmo que os nossos corações queiram nos enganar, nós não iremos deixar, jamais iremos deixar de crer que o Senhor pode todas as coisas. Pai bendito, com essa bênção, eu abençoo a todos que estão nos acompanhando, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu quero nesse momento, irmãos, agradecer vocês que estão nos acompanhando e também dar para vocês o endereço do nosso aplicativo. Você pode também baixar nosso aplicativo no Play Store da seguinte forma: Web Rádio Amor e Justiça. Web Rádio Amor e Justiça, no seu celular. Lá nós estaremos transmitindo as mensagens, você vai ouvir hinos, nossos trabalhos, e nós teremos um grande prazer de divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Também os irmãos estão nos acompanhando pela Rádio Opus. Deus abençoe a cada um de vocês. E vocês também poderão através do YouTube, nos acompanhar ali, né? Se inscreva ali, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Então você vai ter ali também essas mesmas mensagens que você ouve, acompanha aqui nessa transmissão, você vai ter ali. E eu peço que Deus me dê graça. Amanhã, se Deus permitir, às 18 horas, estaremos aqui novamente para transmitir uma mensagem de Deus para o teu e o meu, o nosso elenco espiritual. E eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.